Hola, ¿qué tal? ¿Están bien? Yo soy la maestra Patricia, juntamente con la maestra Vanessa. Juntas iremos trabajar un poquito con ustedes sobre la lectura y comprensión de los textos. También iremos trabajar interpretación, las diferencias de interpretação e compreensão. Perfeito? Olá, turmas, tudo bem? Meu nome é Patrícia, sou professora de espanhol, juntamente aqui com a professora Vanessa. E aqui eu irei trabalhar com vocês um pouco sobre leitura e compreensão, tá? A gente sabe que o Enem está se aproximando e ainda existem alunos que têm um pouco de dificuldade de compreender o que é uma compreensão de um texto, né? E uma interpretação, tá bom? Então, vamos iniciar aqui nossa aula. Vamos refletir um pouco, tá? Isso aqui que eu tô mostrando para vocês, gente, está no final da apostila de vocês, perfeito? Lá na apostila de vocês que está disponível no app do Vivina, tá? E aí, está bem no final dela. Está na página, gente, 71 da apostila de vocês. No final da apostila, vem um pouco sobre texto e interpretações textuais, ok? Vamos para a nossa primeira parte. O que é ler um texto, né? Você aí em casa, que está ouvindo aí a nossa estudando, né? Estudiando, né? Para você, o que é ler um texto? Né? Você vai aí responder, tá? O que é ler um texto, tá? Dá uma pausa aí no vídeo, ou você pode mesmo já ir dizendo o que é ler um texto, tá? Então, vamos aqui falar um pouco sobre isso. Ler não é somente ver as palavras, tá, gente? E nem uni-las a frases, para formar frases, ok? O processo de leitura exige muito mais do que ser alfabetizado. Requer que você olhe para aquelas palavras e converse com você mesmo ou com elas. É necessário primeiro, o que eu entendi disso, tá? E a partir da resposta, você vai começar a entrar no mundo da escrita e perceber o que está por trás daquelas palavras e formar em sua mente um significado. Então, quando você for ler um texto, tá? Você vai perguntar a si mesmo: o que eu entendi disso? Da primeira vez não deu certo, lê novamente. E aí você pergunta novamente, aí até você abrir mais um norte, ok? A gente poderia dizer que ler é um diálogo, uma conversa entre o autor, o leitor, e também é uma conversa interna, em que você vai questionar-se e encontrar ideias que você nem sabia que tinha. Então, vamos trabalhar aqui um pouco, entrar na prática da interpretação, tá? Vamos dar aqui ênfase à frase do autor argentino, Julio Cortázar, sobre os livros que ilustram bem o que eu acabo de explicar aqui para vocês, tá bom? Olha só a frase aqui do Julio. Los libros vão siendo em único lugar la casa donde todavía se puede estar tranquilo, tá? Então ele diz o quê? Que os livros, tá? Vem sendo o único lugar da casa onde a gente pode estar tranquilo, tá? Los libros van siendo en único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Julio Cortázar, tá? Entenda o que essa frase quer dizer? Quando você leu aí a frase do Julio, você entendeu o que ela quis dizer, tá? Então, você também vai parar o vídeo e vai dizer se compreendeu o que a frase quer dizer. Perfeito? E aí, pessoal,
para vocês compreenderem melhor, se você disser que entendeu, tá? Que ler o livro é aquele momento de paz, de tranquilidade, onde realmente você quer estar sozinho, você acabou de fazer a interpretação da frase. Se você entendeu, você acabou de interpretar a frase. Perfeito? A gente pode desenvolver, gente, mais a segunda parte da introdução, tá certo? Que aí vem a interpretação de um texto, vem um breve exemplo que a gente utiliza, né? Em todas as letras. Leio livros para estar tranquilo em casa. Eu leio livros para estar tranquilo em casa. O que seria possível nessa interpretação? Mas não é única, ok? Então, o que é interpretar? É desdobrar o que está escrito em possíveis ideias por trás das palavras e fora do texto, tá bom? Vamos falar aqui um pouco de compreensão. Interpretar é uma coisa, compreender é outra, tá? Então, podemos dizer que a compreensão é o primeiro nível de interpretação, pois é o passo anterior à reflexão do que pode estar nas estrelinhas do enunciado. Perfeito? E aí eu vou dar também mais um exemplo, tá? Do Cortázar, segundo a sua compreensão do texto. O único que podemos dizer e afirmar é que, por ele, mesmo que é possível estar tranquilo na casa lendo livro, ou seja, na casa dele, ele pode estar tranquilo lendo seus livros. Perfeito? Aí vamos aqui para a nossa tabela, tá certo? Gente, essa tabela ela é importantíssima, tá? Vamos diferenciar aqui o que é uma compreensão e o que é uma interpretação. Perfeito? Então, vamos lá. Compreender, tá? De acordo com as informações sobre, o autor afirma que, de acordo com o texto, um sinônimo para o X, termo pode ser. A parte destacada pode ser traduzida como a interpretação. A partir das informações, pode-se concluir que, segundo o que afirma o autor, pode-se inferir que, tomando como base o fragmento, qual proposição, tá? Identifica o tema central. O uso de X termo no texto tem a intenção de. A parte destacada mostra que o autor tem intenção de. Então, gente, aqui esse quadro está bem claro na diferença de compreender e interpretar, tá? Por último, gente, o mais importante é que a gente tem que ter em mente que ler é compreender e interpretar um texto e que requer que você coloque em prática a habilidade de relacionar o que está escrito, tanto para o mundo real, que é a realidade, ou o famoso contexto. Perfeito? Então, para a gente entender passo a passo aqui, eu fiz um resumozinho aqui para vocês que explica e limita um pouco do contexto para estabelecer a sua interpretação. Gente, isso aqui também é uma parte da nossa aula importante, tá? Importante. Então, vamos deixar aqui aqueles resuminhos maravilhosos para vocês, tá certo? Texto, compreensão, interpretação. Então, eu estou dizendo que não é igual. Olha o sinalzinho aí no meio, tá? Não é igual. Compreensão é uma coisa, interpretação é outra. Perfeito? Então, vamos para a compreensão. Compreensão, informações que estão no texto. Interpretação é o que se pode entender e está fora do texto. Viu aí a diferença, turmas? Compreender está no texto. Interpretar é entender e está fora do texto. É o que se pode entender e está fora do texto. Perfeito? Compreensão é o que se afirma sobre o texto
e pode ser confirmado pelo que está escrito. Interpretação, diálogo com o texto. Compreensão. Muitas vezes utiliza sinônimo ou tradução para formular uma questão. Interpretação, o que o ator não disse, mas podemos subentender segundo a nossa ideia de mundo. A ideia não está no texto, mas está conectado a ele. Não é o que você acha sobre o texto. Viu aí, gente? Gente, esse esquema aqui, ele é maravilhoso. Para vocês aí, segundos anos e terceiro, segundos que estão se pensando já, se organizando para Enem, e terceirões que já estão aí se preparando também, né? Perfeito? Para não perder mais tempo, nós vamos para as características gerais do texto em espanhol, tá certo? Uma delas, gente, são os gêneros textuais, tá? Às vezes o texto, ele pode ser do tipo, ele pode se definir, tá? Como jornalístico, tá? Narrativo, que é um jornalístico, uma informação, uma reportagem, tá certo? Narrativo, onde há um diálogo entre pessoas conversando. Sage, né? Que é aquelas tirinhas, tá bom? Cai bastante Enem, tá? Lei, uma carta, uma receita, tá? Mas não fiquem preocupados, né? Vem diversos tipos de gêneros textuais, tá bom? Eu não tenho necessidade de saber de cor todos os gêneros textuais, tá? Mas eu tenho a necessidade de se adequar a uma ideia, a uma intenção, a uma informação e a uma determinada situação social, tá bom? Então, para a interpretação, o próprio gênero textual nos dá a ideia da intenção do autor, tá? Olha aqui, vamos fazer aqui um resuminho, né? Gênero textual. Forma de expressão, apresenta uma finalidade pré-estabelecida, situação de comunicação, tá? Os principais gêneros textuais, gente, são os seguintes, em espanhol, perfeito? Os narrativos, que são relatos, né? Acontecimentos desenvolvidos em um tempo e lugar, tá? Também são determinados ou realizados por personagens reais ou imaginários, tá bom? A gente pode encontrar essa grande quantidade de verbos de ação nesse tipo de texto. Então, a gente pode encontrar verbos de ação no texto. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo, tá? Desde que la vio ou vio por la primeira vez, desde que la vio pela primeira vez, quando eu fui a sua casa a levarle um telegrama. Florentino se enamoró de Fermina y comenzó a la conquistarla con sus apasionadas cartas y a mirarla desde un banco de parque frente a su casa. Ella se negó por un tiempo a corresponderle, después sucumbiría a esse amor. E enquanto encuentra a oposição de padre, que la via lejos para no que lo olvide. Em amor en tiempos de cólera, Gabriel Garcia Marques. Observe que aqui tem vários verbos de ação. Bio, é viu. Fui, foi. Levar-lhe, ou levar-me. Levar um telegrama. Começou, tá? Mirá-la, vê-la, olhar, tá? Tem vários verbos aqui que encontrou, certo? Ou seja, envia, lejos para ouvir. Então, tem vários verbos de ação e é uma característica de textos narrativos, tá bom?
Texto descritivo, como o próprio nome diz, serve para descrever e explicar como são pessoas, animais, objetos, lugares, sentimentos e etc. Também é muito comum, gente, esse gênero aparecer dentro de outros. Eu escolhi aqui esse parágrafo da autora Isabel Allende para mostrar como é um texto descritivo e observar como ela vai, tá? Eba, me llamo Eba, que quiere decir vida, según o livro que mi madre consultou para escoger mi nombre. Nací en último cuarto de una casa sombría y crecí entre muebles antiguos, libros en latín y momias humanas. Pero eso no largó a ser-me melancólica, porque vine ao mundo com um soplo de seba em que la memória. Mi padre, um índio de ojos amarillos, provia de lugar donde se juntam 100 rios, olía a bosque e nunca miraba em cielo de frente, porque se había criado bajo la cúpula de los árboles y la luz que parecía indecente. Consuelo, mi madre, passou la infancia en una región encantada, donde por siglos los aventureros han buscado la cidade de oro puro que vieron para los conquistadores, cuando se asombraron los abismos de su propia ambición. Los misioneros recorrieron a Consuelo quando todavía não aprendiu a caminhar. Era só uma cachorra desnuda e coberta de barro e excremento. A banhá-la comparou sin lugar a dúvidas que era niña, lo qual les creio cierta confusão. Pero estava ali e não era coisa de lazá-la. A rio de modo que pusieron um panal para tapar las vergüenzas. Le encheram unas gotas de limão en los ojos para curar la infección que le impedia abrirlos e bautizaram com o primeiro nome feminino que passou por la mente. Isabel Allende, Eba Luna de Posidjo, dando características próprias do pai do lugar, né, gente? Texto instrutivo. Então, a gente acabou de ver aqui um texto descritivo que está descrevendo, né? É um texto que descreve características, tá? Um texto instrutivo está bem óbvio, tá? É um texto que dá orientações, instruções, conselhos, ordens, tá? A gente pode pegar um manual de um eletrodoméstico, uma receita, tá? Uma receita é um texto instrutivo, tá certo? E aí aqui tem um exemplo, tá? Esse texto aqui, ele é um conto, olha o tamanho, né, gente? O autor Julio Cortázar de novo. Instruções para llorar, mini cuento de Julio Cortázar. Esse aqui eu vou dar tarefinha para vocês lerem, tá? É pequenino, dá para vocês lerem. O texto expositivo, além de informar a intenção, também é um tipo de texto a ser com um leitor e interlocutor. Entendam, gente. Ele tem a intenção, tá? Além de informar, a intenção desse tipo de texto é fazer com que o leitor e o interlocutor entendam alguma ideia, conceito, fato. Ou seja, tem uma característica bem didática, tá? Também eu vou dar para vocês a tarefinha de ler aqui esse texto expositivo. Tá bem? Tem o texto argumentativo, tá? É aquele tipo de texto em que o autor procura defender algo, tá? E aí tem os periódicos, tá? Tem algumas tirinhas, tem os manuais, tá? Tem receitas. Aí esse tipo de texto, ele dá como a gente discutir, dar opinião. Você lê uma reportagem, por exemplo, você pode opinar, né? O leitor, ele tem o seu posicionamento, tá? Que para ele é o melhor. No exemplo abaixo, fica claro que a opinião do autor sobre a alimentação
é o quanto ele quer nos convencer disso, tá? Também mais um texto aí para vocês lerem, tá, gente? Atenção, ok? A maioria desse texto, eles costumam ser bem resumidos e ele é bem direto, sem tantas repetições, tá bom? Muito bem? Aí tem aqui, ó. Para retornar as ideias, se referem ao substantivo, usa muitos pronomes, enfim, gente. Vocês vão dar uma lida aqui, tá? Nesse resuminho, tá? Desse texto e esses tipos de textos, né? De gêneros textuais, tá bom? Turma, eu espero que vocês tenham clareado aí mais um pouco com relação a compreender e interpretar texto, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês fiquem bem. Hasta luego, hasta pronto, até a próxima aula, se Deus nos permitir.